Divulgue seu trabalho no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, sei lá, e lote sua agenda. Quem nunca viu essa propaganda de psis por aí? E eu tenho certeza que você já ficou tentado a isso. Lote sua agenda. Afinal, a gente passou a faculdade inteira ouvindo que ter pacientes o suficiente para a gente se manter seria algo utópico, né? Então, lotar a agenda é o oposto do que a gente ouviu na faculdade. Como não ser seduzido por esse discurso, né? Então, nosso episódio de hoje é sobre agenda lotada. E aí, gurias, vocês já caíram nessa cilada aí de lotar a agenda? Mas eu fiquei pensando, gurias, que Sim, bom, depende do que tu estabelece que é a tua agenda. Perfeito, perfeito. O que que é uma agenda lotada e o que, né? E na verdade, né? Ok, eu posso lotar a minha agenda. Vamos pensar no conceito de agenda lotada, é horários todos preenchidos, né? Então, eu posso ter uma agenda lotada de 10 pacientes, se eu Isso. estabeleci que essa é a minha agenda, né? Agora, o que é uma agenda lotada? O que que vocês notam? Não sei se vocês já excederam o limite por pensar que deveria ser mais, ou se vocês veem colegas assim, também trazendo essa visão assim de que uma agenda lotada é atender o dia inteiro, o tempo todo, que eu já caí na cilada de que é atender 40 horas semanais, né? Afinal, as pessoas trabalham 40 horas, então eu também tenho que trabalhar 40 horas, né? Mas tu vê, aí também já é uma outra cobrança que eu fiquei pensando, porque eu fiquei pensando o que que tá por trás de tu querer ter uma agenda lotada, né? Atrás de tu querer ter uma agenda lotada, tá o fator de que tu quer ganhar bem, né? Tu quer ter um sustento, um bom salário. Ao mesmo tempo, tu vê o que tu trouxe, né? Eu tenho que trabalhar bastante. Uma Às vezes tem regra. uma crença de que para, né, eu preciso suar, trabalhar, ganhar, né? Que o dinheiro vem, eu acho que isso também é uma questão assim cultural, social, Trabalhar duro, enraizada, né? De que temos que trabalhar muito duro e muito para ganhar dinheiro. E Exatamente. às vezes até a questão da gente se sentir competente. Tenho que ter muitos pacientes para que eu me sinta uma boa profissional. Eu fui pega nessa última aí. De ter muitos pacientes para. Tinha a coisa das 40 horas, mas eu lembro até no meu ciclo social, assim, de psicólogos, né, no início da carreira, do quanto pessoas que tinham uma agenda muito cheia de pacientes eram admiradas, eram vistas como boas terapeutas, como terapeutas competentes, né? Então, eu lembro que quando eu sei lá, teve uma época que eu atendia, às vezes, 10 pacientes num dia, eu me sentia muito reforçada por aquilo. Do tipo, nossa, como eu sou boa terapeuta, olha só, tem 10 pessoas hoje. Eu tenho uma agenda, olhava para minha agenda, meu Deus, como eu sou uma boa terapeuta. Eu tenho uma agenda lotadíssima, não tinha nem tempo para fazer os prontuários depois. Mas eu atendia. Né? Mas olha que interessante, o que reforçava isso era essa ideia de que o lotar era de fatos, de ser paciente, né? Então tu tem esse reforço, né? E acho que essa é uma baita cilada, porque, claro, de novo, né? Acho que, por exemplo, uma coisa que eu discuto sempre, e vou discutir com vocês, é que eu acho que o número de pacientes que cada um pode atender, a quantidade, isso é muito subjetivo. Né? Muito. Vai depender, assim, por exemplo, né, se tu tá só na clínica, não tá, se tu faz outras coisas, que estilo de vida da tu tua quer. vida pessoal também. É muita coisa. Então, acho que a gente vai defender aqui a agenda lotada no sentido de lotada dentro do que tu quer e priorizando, né, o teu tempo. Mas com certeza o que eu vejo que é divulgado por aí, quando se fala em agenda lotada, é do tipo, tenha vários pacientes para ganhar bem, bem como a Sabrina estava falando. E muitas vezes, para ter esse salário bom, tu vai ter que atender muitos pacientes.
né? E eu acho que, para mim, essa é a maior armadilha de todas. Porque não tem tempo, muitas vezes, e energia para organizar o teu próprio fluxo profissional, Uhum. E né? às vezes isso vem de uma necessidade nossa, né? Tipo, ou para ganhar bem, ou buscar essa sensação de competência, mas eu estava até lembrando de algumas pessoas que eu já ouvi falando dessa experiência de atender em clínicas, principalmente que atendem convênio, da própria clínica exigir que tu atenda mais. Aham. Isso. Então, assim, muitas vezes, esse atender 10 pacientes, por exemplo, num dia, vem não de um lugar que a gente escolhe, mas de eu chegar lá e a minha agenda tá cheia de pacientes, porque a clínica definiu que tu tem que atender, entendeu? Porque a clínica tá interessada na porcentagem que ela vai receber. E para eles, quanto mais eles receberem, melhor. Quanto Sim. mais pacientes tu atender naquele espaço de tempo, melhor. Total. Então também pode ser uma imposição externa, né? Então pode ser É, por imposição, por a história do tipo, bom, só assim eu vou ganhar melhor. Para mim, eu vou dizer que o que fez a minha agenda lotar em vários momentos era do tipo, achar na hora que, tipo, só mais um paciente não vai fazer diferença. É só mais um, é só mais um. Ou, e do tipo, O medo de dizer não. medo de dizer não, e um reforço assim do tipo, olha que legal, estou sendo procurada. É. Não era tanto o status do ser boa terapeuta, Não, mas ô Gabi, e quando tu dizia assim, bah, não tem horário, vou te indicar um colega. Não, tem que ser contigo. Uau! uau, não, sou Nossa! muito importante. muito importante. Então vem desse Tem lugar, que ser assim, não. comigo. Esse ego aí já me pegou muito, meu Deus, né? E daí até, eu lembro que até meu marido falou, não tenho, ele quando eu dizia, não, minha agenda tá ruim, dele, eu não tenho nem pena de tipo que tu que faz a tua agenda. E eu dizia, É verdade. olha o que eu dizia na época, não é bem assim, tu não entende. Os pacientes precisam, às vezes eles não podem no certo horário, ele falou, né? E eu lembro que na época eu ficava possuída. E hoje eu entendo, é verdade, eu abri espaço, né? Eu sempre abri. Mas, gurias, e me diga uma coisa, fiquei aqui pensando, né? Eu também, eu tive momentos, a Eve estava falando aí de atender 10, eu lembro de atender de um dia pensar, gente, atendi 12 pacientes quando eu Meu atendia Deus, plano, né? E olha, daí e eu fico também pensando assim, né, para a gente juntas poder refletir um pouco o que que também faz a gente ir se dando conta que não é esse o caminho, né? Como é que a gente também vai definindo? Porque hoje eu tenho muita clareza do máximo que eu quero atender por dia, independente de qualquer coisa, pela qualidade do que eu posso prestar de atendimento, porque eu acho que a gente vai tendo, né, na experiência, tu vai vendo, né, a forma que funciona para ti. A gente até em algum outro No episódio a gente planejamento de falou. carreira, a gente falou disso. A gente falou. falou um pouco assim, né? Então, eu, às vezes, nesse dia que eu lembro de atender 12 pacientes, eu lembro que eu também atendi 12, porque eu não queria atender nas segundas ou nas sextas, era um dia assim. Então, eu queria lotar a minha agenda nos outros dias, entende? E daí eu comecei a ver assim, também não funciona assim, eu vou ter que buscar equilibrar mais. Né? Então, acho que a gente vai vendo na nossa prática o que que funciona, o que que não funciona para Mas nós. eu acho que isso é muito resultado de autoobservação, assim, Sem porque dúvida. se a gente tá só no piloto automático e Não, muito presa nessas regras e nesse reforço muito E nas positivo comparações, e nas né? comparações, Eu acho que isso exatamente, pega muito também. a gente não olha pra gente, Uhum. é. né? E aí, às vezes, eu tô lá esgualepada, um termo aqui que a gente usa no Rio Grande do Sul. Porque hoje eu tô bem gaúcha, né? Esgualo, tá. Eu tô lá esgualepada de tanto trabalhar, tô um trapo de tanto trabalhar, e eu não tô me percebendo. Não tô me É. percebendo, tô cansada, eu tô com dor de cabeça. Eu até comentei disso nesse episódio de planejamento de carreira. Eu tô lá com dor de cabeça, tendo enxaqueca, e eu não tô percebendo que isso pode ter a ver, sim, com a minha agenda. Né? E aí eu vou usar o exemplo essa semana, né? A gente tá gravando na semana pós-carnaval de 2024.
E eu não sei o que aconteceu esse ano. Tudo. Eu tô me sentindo atropelada por essa semana. O que o início do ano foi tão bom, assim, eu percebi, nossa, eu tava orgulhosa de mim, que tava sendo muito tranquilo, que eu tava conseguindo manter uma agenda super saudável, com todos os projetos que eu queria, conseguindo manter meu momento de estudo, né? E aí, de repente, essa semana, nada acontece do jeito que eu queria Do que acontecesse. previsto. Aham. E não é nem imprevisto, acho que acumulou muita coisa mesmo, né? E aí, na quarta-feira, eu fiz até num grupo de supervisão. Uma das gurias conduziu a prática de mindfulness, que a gente sempre faz no início. E foi até bom que foi outra pessoa que conduziu e não eu, que eu percebi que eu tava num nível de ansiedade, gurias, assim, ó, absurdo. Assim, ó, eu até comentei com ela. Ela começou a falar. Quando ela me convidou a gente a perceber como a gente estava se sentindo, eu entrei na minha ansiedade, eu não ouvi mais nada do que ela falou. Aham. Uhum. De tão acelerada que eu Que tava e tu ficou. ansiosa. Uhum. Aham. E por que eu tava ansiosa? Não tinha acontecido nada. Era esse ritmo da minha semana que não é o que eu gosto. Eu sei que eu fico mais acelerada, tanto que eu tô bem falante. Eu tô acelerada, é sexta-feira, né? Eu tô ainda nesse ritmo. Mas, enfim, perceber, né? Se eu não tivesse eu já tava, sim, incomodada com essa semana, mas parar para perceber o quanto eu estava ansiosa com essa rotina que eu tô nessa semana, talvez eu levaria as coisas, porque sim, eu faço funcionar, Aham. É. mas a que custo, né? É, A e, que e custo? eu, e eu fiquei pensando assim, pessoalmente, não sei se vocês já entraram nessa cilada, mas eu já me percebi também assim, me comparando não com colegas, mas com outras profissões, entende? Quando converso assim, tipo, ai, quantos pacientes. Porque eu, hoje, né, diferente de vocês, o meu trabalho é a clínica, né? Então, o meu trabalho. Claro, a gente sabe, nós psicólogas que estamos aqui, a gente sabe que o nosso trabalho vai além da hora do paciente, né, do atendimento, que vai muito, mas quando tu fala para alguém, né, tipo, o quanto tu ganha para atender, trabalhar tantas horas por semana, e a pessoa trabalha muito mais, eu já me senti constrangida, entende? E parecia que eu tinha que trabalhar mais. Tipo, tu tem que Uhum. botar mais paciente, tu tem que te, né? E não era porque eu queria ganhar mais, não era porque era uma questão de será que eu tenho que trabalhar mais, então? Porque será que, sabe? Eu não sei se vocês já se pegaram, eu já me peguei. Né, nesse questionamento de conversa com amigos que fazem outras coisas, né, que são contratados, que trabalham em empresas, e quando tu vai fazer um comparativo, assim, né, como autônomo, o que que tu ganha, o que que o outro ganha, quantas horas tu trabalha, realmente, eu acho que, assim como tem muitas coisas que são difíceis para nós autônomos, nós temos alguns privilégios também, Total. né? Então, Uhum. já me peguei assim, né? Me questionando se eu deveria atender Tá mais por causa trabalhando disso. mais. É. Uhum. Eu não me peguei exatamente nesse ponto, mas assim, acho que no que a Ivy estava falando antes, de seguir num fluxo, né? Acho que é difícil mais difícil a gente mudar o fluxo quando ele já está andando, né? Então, por exemplo, Sim. e eu acho que isso acontece com muitas psis. Eu tô ali naquela vontade de atender, tô com muitos horários, tô precisando atender, aí eu vou lá e disponibilizo horários. E aí Uhum. a coisa começa a funcionar, dar certo, e a gente fica, meu Deus, que demais, é perfeito. E a gente começa e vai atendendo, vai atendendo. E quando a gente vê aquilo que era tão maravilhoso no início, né, não é mais tanto. Então aquilo se transformou também pela quantidade. E nesse sentido, eu acho que essa armadilha também do cobrar barato aqui É, é um ponto, tá? Porque, e eu falo disso aqui porque eu acho que é uma ajuda para quem está nos ouvindo. Ah, na nossa cabeça, às vezes, do tipo, nossa, mas eu vou ficar parado, ou vou atender alguém com um valor abaixo do que eu gostaria, é melhor pegar o abaixo. Se tu quer aumentar o teu valor a longo prazo, não é melhor. É isso que a gente tem que começar a entender, claro. né? Por quê? Porque se tu pega um paciente, pensando aqui, né, que o paciente paga menos do que eu acho justo receber, né? Sim. Eu vou estar fechando a porta para um outro paciente que poderia me pagar o valor. Ou eu vou estar parando de fazer estratégias para atrair esse novo cliente e vou estar acabando, né, pegando.
ou pacientes que pagam abaixo. Então, eu acho que esse é um ponto que eu fui me dando conta com o decorrer, mas foi difícil sair desse fluxo, mas assim, aí com muita terapia, né? E uma coisa interessante que eu noto é que faz um tempo já que eu penso isso, assim, que tem um momento onde trabalhar muito não significa ganhar mais, no sentido de que a gente perde a estratégia. A gente só está no operacional. Então, hoje, por exemplo, eu noto que eu trabalho menos horas com pacientes, mas, claro, eu trabalho várias horas também com todos os processos de organização, e outras coisas que eu faço, mas por parar para pensar no negócio como um negócio e reduzindo as horas de trabalho, eu consegui ter mais estratégia. Isso me faz ganhar mais. Então, é uma coisa muito louca. Porque em algum momento a gente tem esse mito também do que o esforço é que vai fazer com que a gente ganhe mais. Mas assim, todo mundo sabe que a gente chega num platô. Então, e para sair desse platô de número de atendimentos e valor, só com outras estratégias, né? Ou aumentando o valor, ou diversificando. E para isso, tu precisa ter tempo para pensar. Energia. Então, hoje, até ontem, eu estava falando com 2 mentoradas, e eu me lembrei muito disso, porque é isso, elas estavam já com uma agenda de 23, 27 pacientes, assim, agendas bem cheias, assim, né, com bastante paciente, e querendo mais coisas, porque não estava fechando ainda na renda. Só que eu falei, tá, mas como vai ser? O problema não é aí, né? E aí, não, mas a ideia é que eu preciso fazer mais. Tá, mas como que tu vai fazer mais? Se nesse momento tu já tá com muito tempo. Então, essa transição que a gente precisa começar a fazer. Então, eu tenho que reduzir para me posicionar melhor, para ganhar mais, e aí. Mas é difícil tudo isso, porque é muito inseguro, é o nosso episódio Não, e anterior. é uma transição, né? É uma transição e é difícil, toda fase de transição é difícil, até tu conseguir estipular um novo valor e conseguir definir para ti negar, né? É difícil tu negar um paciente, sendo que tu tá com disponibilidade daqui a pouco tempo, mas tu não acredita que seja o paciente com o valor que tu quer colocar ali, né? E eu fiquei pensando, porque a Eve abriu, né, o episódio falando, né, da venda, do sonho da agenda cheia. Fiquei pensando, gente, meu sonho não quero ter agenda cheia. É o contrário hoje. Quero ter uma agenda flexível. Quero ter uma agenda super tranquila, mas quero ganhar, né, ganhar bem dentro, né, Claro, é óbvio que isso é uma coisa óbvia, independente do quanto a gente cobra. Mesmo se eu estou cobrando o preço que eu acho que é o justo, óbvio que se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais, né, gurias? É óbvio, só que nunca tem fim se a gente pensar nisso. Tu sempre quer mais e mais, então a gente poder reconhecer os nossos limites nisso também, né? Até que ponto As coisas são importantes. esse ganhar mais, esse trabalhar mais, está indo de encontro com o que eu quero para a minha vida como um todo, não só profissional, porque a nossa vida não é só a vida profissional. Eu fiquei pensando muito sobre manter um equilíbrio entre ambição e satisfação. Total. Porque muitas vezes a gente tá mirando ali na ambição só. E aí nunca vai estar bom o suficiente. Eu sempre vou pode estar querer melhor. ganhar mais, né? Eu sempre vou querer ganhar mais. E aí a gente pode perder a satisfação do que eu tenho aqui agora e que pode ser muito bom. Pode ser muito mais do que eu imaginei, inclusive, lá atrás. Né? Então, a gente poder também se conectar com esse senso de satisfação com o que eu tenho no momento presente, né? Seja ali o valor que eu ganho, seja o número de pacientes que eu atendo, né? E aí eu fico lembrando lá da Gabi no outro episódio falando de celebrar cada paciente que chega, assim, né? É um pouco disso, assim. Depois de um tempo, acho que a gente para de fazer isso, mas, poxa, tu já olhou para tua agenda e ficou feliz pela agenda que tu tem hoje, mesmo que tenham vários horários disponíveis ainda, né? Valorizar isso, né? E eu acho que uma coisa que também não se fala, né, que a gente meio que pincelou, mas eu vou tocar, não tem como, na minha visão, a gente manter uma qualidade de sessão quando a gente passa dos nossos limites. Então, a nossa qualidade enquanto psicoterapeuta... Eu ia até perguntar o que vocês acham que é o custo, né, de ter uma agenda, e aí uma agenda além do que é o teu limite, né? Acho que isso é importante. Para mim, é o principal, assim, eu não ser a terapeuta que eu quero ser, eu não estar disponível para o paciente, até fora das sessões, né?
para dar aquela ajuda, para dar aquele suporte, não ter tempo para nada, ou prometer coisas e não conseguir cumprir, porque tem tantas outras coisas para responder. Para mim, essa perda de qualidade foi um alerta. A falta de satisfação em atender que tu trouxe também foi um segundo alerta. E que isso é pessoal também, né, gurias? Pode ser que para mim o limite seja um, para ti seja outro, e a gente tem que definir dentro dos nossos limites. Então, assim, bom, se eu quero também, né, trabalhar, sinto que o meu limite é um limite menor e quero ganhar bem, de que outra forma eu posso ganhar? Diversificando, fazendo outras coisas, porque é diferente, né? Eu vejo que é muito diferente tu atender 10 pacientes, um atrás do outro, ou tu intercalar pacientes com outro tipo de, daqui a pouco, né, de trabalho. Então, assim, eu acho que tem pessoas que conseguem ter um limite maior de continuar dando um bom atendimento, mesmo com um número alto. Acho que tem pessoas que realmente conseguem. Eu, pessoalmente, para mim, me estipulo né? E aquilo eu vejo que não dá. Tudo bem, um dia que outro sair, né? Mas não virar rotina. Isso, um dia que algo que ai, quero liberar esse dia porque vou ter uma viagem. Exato. Daí tu vai lá, dá uma acumulada naquele dia, mas tudo bem, mas não pode ser a rotina de trabalho, né, nesse formato demasiado. Mas isso era uma cilada que me caía, porque justamente, né, por ter às vezes dificuldade de organizar. Ah, não, mas é só hoje, então hoje eu vou botar aqui, depois só hoje virava rotina. Então não era só hoje, né? Tava cheio sempre, não. Mas eu preciso me policiar, eu sei disso, eu sei que a minha tendência, eu acho que eu sou essa pessoa que tem muita energia. E essa é uma cilada. Eu gosto de muitas coisas, e até o gostar também é uma armadilha. É tão legal, mas assim, o legal também cansa. Exato. Então, eu preciso sempre me monitorar e, para isso, me organizar, assim, tipo, ter bem visual os pacientes. Tipo, hoje eu faço, além de ter ali a semana, né, com os pacientes, faz tempo que eu já faço isso e ajuda. Eu faço um croquis de como que eu quero que a semana fique. E daí, no próprio Google, e aí eu vejo se a agenda real tá perto daquele croquis ou não. Porque aquele croquis normalmente eu faço no início do ano, lá de boa. Na praia, né, Gabi? Entendeu? Super! E aí eu preciso ficar me monitorando. Então, para mim é um limite, assim, de tipo, ó. Enfim. Eu fiquei pensando também, é ótimo ter esse parâmetro, né, de como que eu quero que seja a minha agenda ideal, né? Mas eu fiquei pensando em momentos do ano que podem ser armadilhas pra gente, assim. Por exemplo, eu não sei se vocês notam isso, Fevereiro e mas... janeiro. Hã? Fevereiro e janeiro, que daí a gente acha que vai ficar pobre e aceita todo mundo. Exatamente, eu ia Março, falar disso, assim. todo Momentos em que... Março tirar! Março tu tá ferrado. Em momentos em que ou tem muitos clientes fora, muitos pacientes viajando de férias, ou eu já percebi que tem um movimento, pelo menos na minha agenda, desde que eu atendo. Outubro e novembro são meses que muita gente para de fazer terapia. Eu não sei o que acontece, não sei se é eu que mudo nesse mês, e aí é muito interessante, muito interessante. E aí eu vejo que eu tenho uma tendência maior a aceitar mais pacientes do que eu deveria. Olha! E janeiro e fevereiro também. Eu me vi agora, janeiro e fevereiro, mais flexível para aceitar novos pacientes, dando um jeito. Acabou de me dar uma baita ideia para Rios, porque eu acho que isso aí muita gente vai se identificar. Sim, daí chega em março, os de férias voltam e tu pensa, o que eu vou fazer? O que eu faço com isso, né? Tu tá com a agenda cheia e aí tu tem que pensar o que fazer. Perfeito. E gurias, eu acho que pra gente, né, ir fechando, acho que tem uma coisa legal, assim, até pra brincar aqui com as outras psis, né? Eu acho que no início, celebre cada novo paciente, que coisa boa, né? Uma vitória. Depois de um tempo, celebre cada não que você consegue dar. É verdade. Porque depois que tu tá, né, mais estabelecida, que tu tem uma rotatividade maior de agenda, o desafio é estar nesse lugar de dizer não, né? Ou dizer não para o tipo de paciente de valor que tu não quer mais, né? Exato.
tendo teu horário. Isso, e não só valor, gurias, eu acho que tem outras coisas do tipo, não para um paciente que não pode num horário que a gente quer. Sim, pro tipo, Ou que né? foi indicado. Ai, esse é mais difícil. Nossa, esse é o mais difícil. Minha agenda tá fechada. Mas se for alguém que foi indicado. Não, eu vou dizer qual é o meu ponto fraco total, total, total. E esse eu também já entendi que eu vou abrir mão, porque também é parte dos meus valores. Paciente antigo. Querer sim, retornar. Eu não consigo. Eu também tenho dificuldade. E assim, ó, porque daí Tu já tem um vínculo. Uhum. E eu meio que tenho. E deixa eu te fazer uma pergunta. E se é um paciente antigo Que tu não gosta. Valor de sessão. Não era isso. Que não ia... Mas assim, um paciente antigo, que tu tinha um valor de sessão. Hoje, daqui a pouco, o teu valor isso... bem outro. Tu não vai cair na estilada de não conseguir. Não, isso não. Isso eu sou bem, isso é de boa. Não, mudou o valor, passaram-se os anos. E até, normalmente, é engraçado isso, até vou falar. Porque normalmente a gente fica, a pessoa não vai querer. O que eu sinto quando eu falo isso? Olha, passou vários anos, meu negócio mudou, hoje o valor tá... Ai, que legal, nossa, ela cresceu, né? Exato. Eu nunca tive esse olhar... Reclamação. Por isso. Mas eu acho super difícil. Agora, de fato, talvez eu tenha que levar isso pra terapia. Porque muitas vezes... Não tem, né? Não tem como. Eu já pensei, e eu sempre tento deixar uma folguinha já pensando nos antigos que podem voltar, mas eu nunca consegui chegar nesse nível de organização. E também, assim, às vezes é o perfil do paciente, o que tu estipulou que tu vai atender, né? Tem alguns casos que eu não vou atender. E daí, às vezes, tu, não, só agora vou só esse. E daqui a pouco tu te vê, que eu fui pegar esse paciente, sendo que eu já tinha estipulado para mim que não casos desse tipo que eu vou atender, que eu tenho que encaminhar, né? E daí tu te arrepende. Total. Porque... não é só para a questão financeira, tem vários outros elementos que podem justificar esse não. Com certeza. Tudo vai fazer sentido se a gente parar para se observar, para se perceber, ver o que a gente valoriza. Pra gente fechar, eu fiquei o episódio inteiro com uma coisa na minha cabeça e acho que pode ser importante compartilhar, que é a palavra lotada, né? O que remete vocês? Qual é a sensação que vem em vocês, que vocês experimentam quando ouvem esse termo agenda lotada? Para mim, vem agonia, essa é uma palavra super aversiva. Agonia. Mas alotado, sem espaço, sem liberdade, me vem para mim vem algo além, né? Lotado, não é mais do que deveria. Lotado. Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, que às vezes, e talvez essa palavra de agenda lotada pode ser muito sedutora, né? Pode ser um alvo, né, muito sedutor, mas que coloca a gente nesse ultrapassar limite, sendo que lotado deveria ser ali no nosso limite, né? Tá, ok, cheguei aqui e deu, né? E, não sei, convido a gente a talvez mudar essa palavra, esse termo, esse alvo, né? Ao invés de agenda lotada, para uma agenda satisfatória, né? Para uma agenda que nos faça feliz. Eu fiquei pensando nisso. Não sei se faz sentido para vocês. Acho que sim. Completa. Para mim, completa é uma coisa que, né, que preenche de que sim, está cheia, porque estou com 100 horários daqui a pouco, mas me completa, entende? Está de acordo com o que eu quero. Mas eu tenho espaço, né? Eu tenho espaço ali. Né? No fundo, né, gurias, a gente falou disso, a gente caber dentro dessa agenda. Não dá, a gente precisa se colocar dentro dessa agenda. Tanto falando aqui de horários pessoais, outros compromissos, até mesmo com os nossos limites profissionais, né? Então é uma agenda que precisa ter a nossa cara. E eu acho... uma agenda que nos sirva, e não o contrário, né? Exato. Isso aí. Perfeito, gurias. Então tá. É isso por hoje. Até o próximo episódio. Um beijo. Um super beijo.